Obrigado porque você veio. Eu sou o Wagner e organizei o Conacate para você. Aproveite tudo, dê uma olhada nos horários e nos títulos das palestras que mais têm a ver com você. Sempre tem um tema que chama mais a nossa atenção, não é mesmo? Sempre tem algum palestrante que chama mais a nossa atenção. Então agende-se, faça o compromisso de, no horário da sua palestra, estar aqui comigo. O Conacate vai até este domingo e todas as informações importantes eu vou enviar para o e-mail de quem está inscrito em nosso site www.catolicoemrede.com.br. A sua inscrição é muito importante para que você receba informações e não perca nada. Uma ótima palestra para você e seus amigos. Deus te abençoe. Conacate, apoio EAD Século XXI. Faça cursos sem sair de casa. Você aprende de maneira dinâmica e escolhe o horário que quiser. Através da internet, você tem acesso a cursos para sua melhor formação humana e religiosa. Nossos cursos possuem videoaulas, apostilas, avaliações e certificado de conclusão. EAD Século XXI, conhecimento para toda a vida. Meu nome é Vinícius Farias, eu sou seminarista da Arquidiocese Militar e hoje nós vamos falar sobre um tema que está muito em voga na sociedade, especialmente entre os jovens, que são as redes sociais. O tema é redes sociais, como não se tornar um chato no Facebook e no Twitter. Para servir de base para essa palestra, eu usei um livro que eu publiquei recentemente chamado Conectados para o Encontro, um jeito de evangelizar nas redes sociais. Eu publiquei esse livro de forma independente e ele é como um manual, um pequeno manual, de uso para aqueles católicos que estão nas redes sociais, mas não sabem muito bem o que fazer. Pois bem, hoje em dia é cada vez mais comum as pessoas se perguntarem se as redes sociais são ou não meios eficazes para o próprio caminho de santificação. Por exemplo, vemos pais e mães muito preocupados, né, com o tempo que os filhos passam nas redes sociais. Eles se questionam normalmente se o computador e as redes sociais, a internet, vão contribuir ou não para o crescimento das crianças e até mesmo para a própria educação. Quem quer ir mais além, é comum que se pergunte até que ponto as redes sociais são meios eficazes para a evangelização. Eu diria que, como tudo na vida, as redes sociais possibilitam que escolhamos dois caminhos. Quando são usadas para o mal, elas normalmente servem como fuga da realidade ou como um vício compensatório. Já quando são usadas para o bem, não há dúvida de que são a expressão mais clara do que o Papa Francisco chama de cultura do encontro. A cultura do encontro pode ser facilmente entendida como a atitude de quem sai do próprio mundinho para ir ao encontro do outro. Nesse contexto, chata, seja no âmbito eclesiástico, seja fora dele, é justamente aquela pessoa que não tem o encontro como foco. Quando o Papa falou sobre a cultura do encontro, ele mirou na condição natural de sociabilidade do ser humano e acertou em cheio na finalidade das redes sociais. A finalidade das redes sociais é o encontro com o outro. Quando se desvirtua essa finalidade, nós vemos pessoas querendo se autopromover, sanar carências, comprando e vendendo coisas, protestando contra o desmatamento da Amazônia e etc. Queremos outras coisas e, para tanto, usamos o outro. Não nos encontramos, não dialogamos, não interagimos, ao menos que isso nos traga um benefício esperado. Eu gosto muito de pensar que, como cristãos, somos como instrumentos afinados. Quando o instrumento afinado é tocado perto de outro instrumento afinado, por algo que a física chama de harmônico, esse segundo instrumento vibra suas cordas sem que seja tocado por ninguém. E é justamente, em outras palavras, isso que nós temos que fazer nas redes sociais. Temos que ser capazes de fazer vibrar as cordas do coração das outras pessoas com as nossas palavras. A palavra que toca o coração
é a palavra que passa pelo coração. Tendo em conta esses estereótipos negativos, podemos começar a direcionar a nossa postura nas redes sociais justamente para o encontro com o outro. Para a transformação da vida do outro, deixando que Jesus Cristo fale por nós também nesses ambientes. Para começar, é preciso saber o que postar nas redes sociais. Não tiramos as nossas postagens do nada, da nossa cabeça, como algumas pessoas pensam. Eu procuro me inspirar numa passagem de João 4,14. A passagem que Jesus Cristo tem um encontro com a samaritana. Né? A samaritana que pode nos servir de inspiração para as nossas postagens. Jesus fala para a mulher: o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede, mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorrará para a vida eterna. Acredito que a oração seja o meio mais propício para conseguirmos essa água que sacia. Uma água que todos nós precisamos, especialmente nas redes sociais. Por mais interessantes que sejam os assuntos que nós postemos nas redes sociais, seja política, economia, legislação, enfim, sempre atingiremos um número limitado de pessoas. Quando tratamos das coisas do coração, e é disso que trata o Evangelho, passamos a falar com o ser humano, esteja ele em que condição estiver. O chato nas redes sociais é basicamente o mesmo chato da vida real, com as seguintes características: é pedante, é aquela pessoa que sempre fala de si, conversa excessivamente, quer provar que está sempre certo e etc. E por que nós podemos nos perguntar? Essas pessoas tomam atitudes tão autorreferenciais? Justamente porque não possuem uma fonte de onde tirar a água viva. Podemos até começar bem nas redes sociais, tratando de assuntos interessantes, falando de como foi o nosso dia, mas brevemente cessa a novidade. A verdadeira novidade que as pessoas buscam, ainda que implicitamente nas redes sociais, é Jesus Cristo. E a nossa fonte de novidade é a oração. Quando nos posicionamos diante de Deus na oração, o nosso olhar se transforma. Dessa maneira, evangelizar nas redes sociais será muito mais do que obrigar as pessoas a aceitarem Jesus, citando trechos bíblicos. Um olhar transformado nos fará ver que Cristo trabalha incessantemente para nos mostrar seu amor, na maior parte do tempo, em coisas extremamente simples. É doce ouvir o nome de Jesus Cristo, mas muito mais doce é ouvir o seu nome vivo e real na vida das pessoas nos dias de hoje. É preciso mostrar que ele é muito mais do que uma figura histórica, um personagem que foi importante há milênios atrás. Assim, acredito que falar de Jesus Cristo por meio das coisas e das pessoas que fazem parte da vida das pessoas que estão longe da igreja é uma forma eficaz, verdadeiramente eficaz de evangelizar. Por exemplo, falar sobre cultura, sobre esportes, falar sobre política e usar disso como um gancho para poder atrair as pessoas, talvez seja algo muito interessante nesse sentido. Fazemos do Evangelho um convite, não um proselitismo barato. O Evangelho não pode servir de divisão entre as pessoas, mas tem que servir de ponte para nos encontrarmos com Deus. Temos que parar com esse discurso: vou para o céu e você vai para o inferno. E em troca, assim, uma sugestão que eu poderia dar seria: sou feliz. Você quer saber por quê? Além disso, como é chato ouvir pessoas de uma nota só. O Evangelho nos torna dinâmicos, principalmente bem resolvidos com a nossa fé. Não precisamos falar de coisas da igreja o tempo todo. Atualmente, por exemplo, no meu caso, eu não suporto entrar na minha linha do tempo e ver mais de 3 postagens seguidas sobre liturgia. Meu Deus, eu sou seminarista. Ouço falar de liturgia o tempo todo. Quero conhecer pessoas que falem de algo realmente novo em suas vidas, de como Jesus Cristo as ajudou em alguma dificuldade, de como alguém superou o câncer, por exemplo, pela sua fé, de como alguém deixou as drogas
porque descobriu algo que valia mais a pena em suas vidas. Esse tipo de pessoa de uma nota só não desanima somente a mim, mas desanima profundamente e são, na verdade, um grande contra-testemunho para quem está fora, né? Para quem está fora da igreja. Não precisamos provar para ninguém que somos inteligentes, mas também não precisamos nos esforçar tanto para provar que temos apenas um neurônio funcionando na cabeça. Precisamos entender que a maioria das atitudes do usuário chato nas redes sociais está diretamente ligada a uma tendência cada vez mais comum nos dias de hoje, a carência afetiva. As pessoas vivem numa profunda solidão longe de Deus. Santo Agostinho conseguiu traduzir muito bem esse sentimento ao confessar que fizeste-nos para ti, inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Não dá para usarmos as redes sociais como compensatórias para o vazio que sentimos longe de Deus. Por outro lado, não podemos desprezar esse tipo de gente que resolve nos adicionar. Se Jesus Cristo veio para os doentes e não para os sãos, podemos tentar ajudar os chatos, que na verdade são pessoas profundamente feridas pela solidão do afastamento de Deus, nessa caminhada, né? A nossa missão nesse sentido é levá-las ao encontro de Jesus Cristo, ainda que seja pelos dados da rede mundial de computadores. Outra forma de ser um chato nas redes sociais é tentar evangelizar por meio de uma teologia que eu chamo de negativista. É a atitude daquelas pessoas que tentam evangelizar por meio de imperativos morais, preceitos dogmáticos, a própria lei, né? Se é que podemos chamar isso de evangelização. Essas pessoas usam esses meios sem nenhum cuidado, de modo que aquilo se torna algo distante da vida das pessoas. Devemos sempre dizer a verdade, mas isso, eu poderia dizer que isso é até um clichê. A verdade precisa ser dita com caridade. Nós temos uma bela mensagem nas mãos, e essa mensagem precisa chegar à mão das pessoas como um presente. Um presente precisa necessariamente ser embrulhado em papel de presente. A gente não simplesmente joga o presente e espera que as pessoas peguem. Essa é justamente a via que o Papa Francisco propõe nos últimos tempos. Muitas vezes as pessoas criticam, como por exemplo, quando da vinda do Papa Francisco ao Brasil, ele não denunciou a cultura da morte, ele não falou abertamente o que a igreja pensa sobre questões como o aborto, sobre os preservativos, sobre o divórcio. E a resposta dele foi muito simples. A igreja já falou sobre tudo isso. E eu sou filho da igreja. Eu penso como a igreja pensa. Por quê? Porque o Papa Francisco quer mostrar, em primeiro lugar, que Cristo ama as pessoas. Quer mostrar que Cristo é amigo das pessoas. Mostrando primeiro que Cristo as ama. Tendo primeiramente uma atitude querigmática, as pessoas, consequentemente, vão obedecer preceitos morais. Será mais fácil que elas entendam os preceitos morais, entendam que os preceitos morais são algo que Deus propõe justamente para que a nossa vida seja melhor, né? As pessoas passam a entender que Deus não proporia algo que não fosse para o nosso bem. Então, essa evangelização negativista, essa teologia negativista, não só afasta as pessoas da igreja, como de nós mesmos, evangelizadores nas redes sociais. Nós nos tornamos aquele religioso chato, que só fala sobre coisas pesadas, negativas. E tornamos também, assim, a nossa fé algo desinteressante, algo pesado para a vida das pessoas. Se nós falarmos quanto somos felizes, o quanto somos amados, creio que temos frutos muito mais positivos do que simplesmente jogando a verdade, simplesmente falando a verdade, sem trabalhá-la. Na verdade, eu acredito que seja muito mais desafiador, muito mais trabalhoso pensar em dizer a verdade com caridade, que simplesmente dizendo a verdade. É uma pena que nem todo mundo, nesse sentido, esteja disposto a fazer tanto esforço para atingir isso.
Outro tipo de chato nas redes sociais é aquele que posta várias coisas ao longo do dia. Eu sempre recomendo que se faça, junto com o exame de consciência, no final do dia, uma análise de quantas vezes e do tipo de coisa que nós postamos durante aquele dia. Não tem coisa mais chata do que você entrar na sua timeline e ver uma pessoa desesperada por atenção. E como que essa pessoa, nós podemos nos perguntar, como que essa pessoa se mostra desesperada? Ela posta algo agora, daqui a 5 minutos posta outra coisa, daqui a 5 minutos outra coisa, e assim vai. Por mais que estejamos postando coisas interessantes, notícias interessantes, por mais que você considere aquilo que você posta, que aquilo que você posta não seja algo banal, precisamos dar testemunho, mostrar que não estamos em função das redes sociais. Nós usamos as redes sociais para um objetivo superior, que é a evangelização, que é levar Jesus Cristo aos outros. A pessoa que fica nas redes sociais o tempo todo, postando coisas, ainda que relacionadas às coisas de Deus e da igreja, acaba demonstrando mais uma vez carência, desespero, enfim. Não adianta levar Jesus Cristo para as outras pessoas, se não o temos na nossa própria vida. As redes sociais não podem ser uma via de escape, uma via de fuga para o vazio que nós sentimos no nosso interior. Temos que mostrar para as pessoas que, preenchidos, temos algo a dizer a elas. Somente preenchidos por meio da fonte da qual nós já falamos, podemos levar uma verdadeira novidade. Essa verdadeira novidade, de fato, pode transbordar de nós. Quando estamos transbordando o amor de Deus, quando realmente estamos empolgados com as coisas da igreja, com a pastoral que nós nos engajamos, quando, por exemplo, nós encontramos alguém especial que realmente muda a nossa vida nesse contexto, nós temos vontade de falar disso o tempo todo para os outros. Quando recebemos uma notícia boa, temos vontade de contá-la para todo mundo. Mas imagine várias pessoas falando ao mesmo tempo sobre as mesmas coisas. Torna-se uma verdadeira bagunça para usuários das redes sociais. Nesse sentido, nós precisamos ajudar a que os usuários encontrem a informação certa, a informação que realmente vai fazer diferença na vida deles. É como já dissemos anteriormente, não podemos contribuir para que a internet se torne um lixo de informações inúteis. Em outras palavras, é muito mais fácil que as pessoas encontrem as coisas em suas casas quando a casa está organizada. Não adianta queremos que uma pessoa encontre uma agulha num palheiro, uma pérola em meio ao mar. Em suma, devemos postar coisas relevantes. Em outro momento, sugeri que estabeleçamos um parâmetro para as postagens. Quantas postagens eu devo fazer ao longo do dia? 3, 4 postagens? Na medida em que você estabelece esse parâmetro, siga-o e faça valer suas postagens. Que cada postagem faça diferença na vida do outro. Que não seja algo simplesmente para estar relevante, para estar na mídia. Nós, evangelizadores nas redes sociais, não precisamos estar na mídia, mas usar as redes sociais como um propósito, com uma finalidade, o encontro com o outro e fazer com que essas pessoas se encontrem com Jesus Cristo. Recentemente, eu achei numa biblioteca antiga um livreto de 1978 chamado As 5 Chagas da Igreja, de Rudolf Graeber, que é um bispo alemão. Esse livreto, que já não é publicado mais hoje em dia, ele fala sobre coisas que foram desaparecendo da igreja ao longo dos anos e também foram causando verdadeiras chagas, né? Verdadeiras feridas, coisas que foram desaparecendo e precisariam ser resgatadas. Resolvi traduzir esse tema das chagas para o contexto das redes sociais. Resolvi fazer as 5 chagas das redes sociais. A primeira chaga, eu poderia chamá-la de desaparecimento do bom senso. Postar coisas absurdas nas redes sociais.
hoje em dia é comum que nós vejamos pessoas fantasiadas, fazendo coisas que normalmente nós não faríamos se analisássemos o nosso histórico, a nossa própria vida. Parece que há um vale-tudo nas redes sociais, para ver quem ganha mais curtidas, para ver quem ganha mais coisas compartilhadas. Eu costumo analisar a minha linha do tempo como algo que possa ser visto por qualquer pessoa, mas principalmente algo que eu possa deixar como legado. É algo que eu gostaria de deixar realmente como um testemunho da minha relação com Jesus Cristo. A segunda chaga, desaparecimento do decoro. Essa é uma questão que precisamos dar um pouco de ênfase, porque é cada vez mais comum vermos pessoas perderem totalmente a sua reputação na velocidade de um clique. Eu, como seminarista, muitas vezes tenho vergonha de abrir a minha linha do tempo e ver algumas fotos, alguns vídeos que são postados surpreendentemente pelas pessoas que eu achava que conhecia. É preciso resgatar o decoro, a modéstia. Hoje em dia, há uma moda de pessoas que dizem ser sensuais sem ser vulgar. O que não deixa de ser estranho, porque há uma linha muito tênue e perigosa, eu diria, entre ser sensual, entre o que é ser sensual e o que é ser vulgar. Um campo no qual nós cristãos, na minha opinião, não teríamos a menor necessidade de brincar. Assim, as pessoas vão postando esse tipo de conteúdo barato, que não condiz com a dignidade do nosso corpo enquanto templo do Espírito Santo, sem o menor critério. Seria alguma coisa assim para a gente pensar mais a fundo. A terceira chaga, desaparecimento do senso de realidade. Muitas vezes estamos nas redes sociais por tanto tempo que perdemos a noção do que está acontecendo ao nosso redor. Muitas vezes está acontecendo uma festa, uma reunião de família, mesmo um encontro com amigos, e perdemos totalmente a sensibilidade para as pessoas que estão à nossa volta. Certa vez, assim, a título de exemplo, eu estava com uma colega num restaurante e deu um momento de pausa na nossa conversa e eu comecei a mexer no celular. E ela fez um comentário assim que me deixou um pouco desconcertado. Ela disse, eu detesto sair a três, né? Ou seja, nós dois estávamos apenas nós dois, e ela falou que detestava uma conversa a três, né? Para dizer que eu não estava dando atenção a ela. Temos que ter consciência de que as redes sociais não são a realidade paralela, mas estão no mundo real. Nesse sentido, é preciso dosar as coisas. Não vamos a uma festa que dure o dia inteiro, por exemplo. Uma festa tem horário para começar e horário para terminar. Da mesma forma, temos que ter horários para usar as redes sociais, as quais não são, de forma alguma, realidades paralelas. A quarta chaga, eu chamaria de desaparecimento do senso crítico. Isso também está ligado ao que nós já contamos na primeira chaga, desaparecimento do bom senso. Temos que ter cuidado com as coisas que nós postamos, pois uma vez que nós postamos, não temos noção da repercussão que aquilo vai ter. De onde essa mensagem vai chegar, por exemplo. Então, a dica é ter cuidado com o que você posta. Além disso, ter um certo senso crítico em relação às pessoas que você segue na sua linha do tempo. Porque eu poderia dizer que a nossa linha do tempo diz um pouco de quem nós somos. A quinta chaga, eu chamo de desaparecimento do silêncio. Aqui nós não falamos do silêncio da voz falada, mas do silêncio do teclar, da imagem. É muito importante que descansemos a nossa imagem, para que as pessoas percebam o valor do silêncio. Como é fantástico quando você vê uma pessoa ficar algum tempo sem postar nada nas redes sociais e de repente volta com todo o gás, volta com toda a alegria, disposta a dar testemunho de que aquele silêncio fez bem para si. Nós não estamos falando aqui de um silêncio obrigado pela quaresma, por exemplo, um silêncio obrigado por um retiro, mas de um silêncio espontâneo, que tem que ser periódico,
um silêncio que deve nos levar a refletir. Precisamos de um tempo para refletir também das redes sociais, para refletir sobre o que fazer nas redes sociais. Senão, estamos falando nas redes sociais e percebemos que aquilo não acrescenta em nada, nem na nossa própria vida e nem na vida das outras pessoas. Há muita gente falando, muita gente querendo ser ouvida, mas pouca gente querendo refletir. Acredito que nas redes sociais nós também devamos prestar atenção e justamente resgatando aquela questão do senso crítico para a questão do marketing, né? Nós temos uma mensagem a ser vendida para as pessoas também, se nós podemos considerar dessa forma. Eu estou lendo atualmente um livro muito interessante de 2 autores, Dwailib e Simonsen, que se chama Criatividade e Marketing. Esse livro fala, dentre outras coisas, que todo o processo criativo começa a partir de um momento de crise, a partir do momento em que nós observamos que há uma crise. Então, se nós temos senso crítico nas redes sociais, se nós estamos com um olhar atento para perceber as crises nas redes sociais, nós também vamos ter material para poder ser criativos. Porque quando nós... Vou tentar explicar. Quando nós estamos na mesmice, no comodismo, nós não temos, segundo os autores, a base, o material, a matéria-prima para sermos criativos. Então, olhando as redes sociais de forma crítica, podemos ser criativos. Essa é a última dica que eu dou e eu agradeço a oportunidade de participar do CONACAT, primeiro Congresso Católicos Online, e espero que as dicas aqui apresentadas tenham ajudado para o crescimento de todos. Deus abençoe. CONACAT, apoio EAD século XXI. Você gostou dessa palestra e quer vê-la outras vezes, não quer? A boa notícia é que você pode adquirir o acesso a essa palestra e ainda ajudar iniciativas que cuidam de mulheres grávidas que precisam de ajuda, como a Casa Provida São Frei Galvão, no Rio de Janeiro, e a Associação Guadalupe, em São Paulo. Para adquirir o acesso a essa palestra, visite o site www.catolicoemrede.com.br. Invista na sua formação católica e ajude iniciativas do bem. Obrigado por assistir.